Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Vocês sabem que o corpo fala, não é verdade? Pois bem, a nossa forma de escrever também pode dizer muito a nosso respeito, pode revelar muitas coisas sobre nós. Quem vai conversar conosco sobre isso é a grafóloga que já está aqui nos nossos estúdios, a Tuane Postal, que retorna aqui ao Repórter MT, e seja mais uma vez muito bem-vinda, viu, Tuane? Muito obrigada, olá pessoal. Tuane, eu fiquei tão impressionada o quanto que a nossa forma de escrita, ela pode revelar quem somos, inclusive revelar coisas sobre nós mesmos que a gente nem sequer imagina. Fala pra gente um pouquinho sobre esse universo. Muito bem, a grafologia é o estudo da personalidade por meio da escrita. Ou da forma, desde quando a gente aprende a escrever, a gente começa com um padrão em que a gente ainda não tem um controle motor fino, né, suficiente para fazer uma escrita fluida, e com o passar do tempo a nossa escrita vai amadurecendo, ela vai se formando e ela se forma conforme a nossa personalidade. E aí quando a gente se torna adulto, a nossa escrita ela estabiliza, a gente começa a ter parâmetros mais confiáveis para fazer essa avaliação. Nisso aí já se revela muita coisa sobre as pessoas. Sim. Onde que a grafologia ela atua, Tuane? Onde que ela é útil? Como que a gente pode utilizar desse mecanismo? Uhum. A grafologia hoje no Brasil ela é mais utilizada para o recrutamento e seleção, porque a gente tem condição de identificar competências e padrão de comportamento que se adequam ou não ao padrão da empresa. Então eu tenho condições hoje de identificar mais de 50 competências por meio da escrita. Fora o recrutamento e seleção, já foi muito utilizado na medicina, ainda é utilizado para psicologia, terapia. Algumas pessoas identificam personalidade de risco e o nosso padrão, hoje o nosso percentual de confiabilidade é de 80% a 93%, que é considerado bem alto. Pois muito bem, olha, a gente gosta da situação ali na prática, não é? E o Repórter MT nos permite isso, trouxe aqui, olha só, aqui são assinaturas escritas de algumas pessoinhas que nós conhecemos e a gente pediu para que escrevessem aqui um pouquinho sobre si. Avalia pra gente o que está escrito aqui. Lembrando para você de casa que cada escrita dessa aqui são pessoas diferentes, né? São pessoas diferentes, tem assinaturas aqui. A minha é essa aqui, inclusive, eu quero que ela avalie aqui para nós. Vamos saber como que eu estou também. E aí eu gostaria que você já avaliasse aqui, essa primeira aqui, por exemplo. Uma coisa muito importante para a gente dizer inicialmente, que a grafologia, a análise grafológica, ela depende de um parâmetro científico bem confiável, né? Existem padrões para a gente fazer a análise e ela começa sendo uma redação. Então aqui a gente tem parágrafos isolados, né, que dá um escopo muito pequeno para a gente fazer uma análise, mas algumas coisas básicas a gente consegue identificar. Então hoje quando eu chego em uma empresa ou eu pego um profissional, alguém que está querendo autoconhecimento, eu peço para essa pessoa fazer uma redação. O tema da redação é sempre quem sou eu, porque quando a pessoa mergulha na personalidade para escolher o que ela vai colocar no papel, é onde ela traz tudo aquilo que a gente precisa como insumo para análise grafológica. Então o padrão o tema da redação é quem sou eu, mínimo 20 linhas e assinar embaixo, porque a assinatura é a nossa digital emocional, não tem cópia. Não tem cópia. Aí dentro da redação eu encontro as repetições e as recorrências para falar, não, isso aqui realmente, já repetiu 3, 4, 5, 7 vezes, então é um padrão confiável. O que nós temos aqui são 4, 5, 6, 7 padrões diferentes. Na primeira, uma pessoa prática, muito transparente, com uma comunicação bem fluida, um raciocínio muito ágil,
Quando a gente está indo, essa pessoa está voltando. O índice dela de detalhismo é baixo, porque ela pensa mais no resultado final do que na jornada. O segundo, ele vai acelerado, tarefa dada, missão cumprida. E assim também o índice de detalhe é um pouco mais baixo. Essa pessoa, enquanto ela não resolve um problema, ela não sossega. Porque ela precisa ali, não gosta daquelas coisas no meio do caminho. Ela pega uma coisa para fazer, precisa resolver logo, porque senão ela fica com o que a gente chama na psicologia de tensão psíquica, fica com aquele pensamento obsessivo ali. Essa terceira pessoa tem uma praticidade muito grande com relação a cálculo, número, estatística. Essa pessoa tem facilidade com aquilo que é lógico, muita facilidade. Também tem uma comunicação fluida, muita facilidade de compreender e gosta de ser compreendida, faz questão de ser compreendido naquilo que faz e tem habilidade com números. Vamos lá. Essa pessoa que é uma pessoa vaidosa, preocupada com a aparência, com a elegância, com a forma com que as pessoas a veem. Ela tem uma inteligência um pouquinho fora do padrão, um pouco mais do que a média. E é uma pessoa bem positiva, tem energia também. Quando pega alguma coisa para fazer, ela vai o máximo que ela consegue, entrega com entusiasmo, com a qualidade que se espera. É uma pessoa que tem um grau de detalhismo ali mediano, ela se preocupa tanto com a jornada quanto o resultado final. Aqui nós temos apenas uma assinatura. Minha pessoa, gente. Uma pessoa receptiva, tem facilidade de compreender também, bastante ágil no raciocínio, enquanto alguém está indo, ela já foi, já voltou, já comeu, lavou a louça e é isso. Mas isso só no raciocínio. Tem facilidade em liderar, é uma liderança por sedução. O que nós dizemos sobre liderança por sedução? Consegue fazer com que as pessoas sigam ou executem as tarefas sem precisar de uma imposição. Então é um jeito bastante humanizado de tratar as pessoas e os liderados. E aqui nós temos apenas uma assinatura. Essa assinatura aqui nós podemos interpretar uma pessoa bastante ágil, uma pessoa que pega uma coisa para fazer também, tarefa dada precisa ser cumprida naquela hora, não fica empurrando, embarrigando, como dizem, né? Não fica embarrigando, terceirizando, se for para fazer, pega e faz. E uma coisa, um detalhe interessante, essa pessoa não gosta de uma aplicação de poder. Se alguém chegar e tentar mandar, tentar impor, fazer com que as coisas aconteçam na força ali mesmo, a força não vai funcionar. Precisa ser um diálogo, precisa ser uma relação ganha-ganha. Muito bem. Eu fiquei... E bonito. Já sabe de quem que é essa última assinatura, né? Preciso lhe dizer que faz muito jus. E amigos, ficou evidente aqui que a nossa redação está bem revestida, né? Ô Tuane, eu fico imaginando a importância da grafologia para identificar personalidades. A gente comentava um pouquinho antes que a forma como a pessoa escreve, ela não é definitiva, ou seja, ela é ali realmente, literalmente moldada pela personalidade e pelas emoções. Por meio da assinatura, por meio da escrita, é possível identificar a situação que a pessoa ela vive e ela passa, porque tem pessoas que conseguem modificar a letra. Eu consigo enganar a grafologia, por exemplo, mudando a minha letra. Eu consigo enganar, ou eu realmente preciso mudar meus pensamentos e comportamentos para que a minha grafia revele como eu estou. Como é que funciona isso? Não sei se a pergunta ficou clara, mas como que funciona isso? A grafia, ela não é feita pela mão, é feita pelo sistema nervoso central, então é um impulso motor. Olha só. Quando a pessoa tem um padrão de comportamento, a letra dela corresponde ao padrão. E a letra não muda para mudar o comportamento, é o contrário. Quando a pessoa muda de comportamento, a letra muda também. Porque a letra, nas suas formas mais sutis, elas revelam, hoje em padrões confiáveis, aproximadamente 270 traços de personalidade. Nossa.
Então, vamos dizer que eu, nesse momento, estou passando por uma perda, algo emocional muito forte, eu consigo identificar que ali existe uma alteração de humor, ali existe um padrão, né, de alteração emocional. Existem algumas características que são a essência da pessoa. Por exemplo, eu não estou ético hoje. Ou a pessoa é ética ou a pessoa não é. Eu estou honesto. Não tem como estar honesto. Ou você é ou você não é. Então, alguns padrões, eles são essenciais. Existem características que são da pessoa. E existem algumas de como ela está naquele momento. Então, pode acontecer alteração? Pode. Inclusive, para quem faz acompanhamento, a cada 6 meses é indicado fazer uma nova redação para a gente ver o que evoluiu, o que aconteceu nesse intervalo de tempo, nesses 6 meses, que a gente pode contribuir para a evolução da pessoa. O tipo de letra, a pessoa que tem uma letra muito bonita, por exemplo, que escreve certinho, significa uma personalidade confiável, organizada? Não necessariamente. Nós temos aí o exemplo da Suzanne von Richthofen, que tem uma letra muito bonita, um padrão considerado muito bonito. É um padrão redondinho, pequeno, bem legível, caligráfico e que revela uma personalidade que não é segredo para ninguém. Ela chegou ao ponto de cometer um crime. Então esse padrão, esse estereótipo que a gente tem, né, de letra bonita, letra feia, isso não se aplica na grafologia. O que nós temos de característica na grafologia que influencia a nossa interpretação? O movimento da escrita, a direção, a inclinação, a pressão, a condução do traçado, são várias formas de interpretar, e elas se conjugam entre si. Às vezes a pessoa tem uma escrita que está subindo, mas ela está bem frouxa. Essa pessoa tem vontade de avançar, mas ela está sem energia interna. E às vezes o contrário, a pessoa está ali numa falta, numa carência emocional, mas ela tem energia para continuar fazendo as coisas. Então tudo é uma conjugação de traços. Dentro da grafologia a gente diz que é muito difícil um padrão fixo de interpretação. E por isso, boa parte das vezes eu não leio o conteúdo, porque o conteúdo em si, ele só me interessa se eu encontro algum padrão muito estranho. Daí eu vou fazer a leitura. Mas se não, o que eu pego ali são é as a letras forma. mesmo. É o tamanho, é a inclinação, é a direção. Se a pessoa escreve para cima, se ela escreve para baixo, se é sinuoso, se é pequena, grande. Pois vamos pegar esses parâmetros então para que a gente consiga exemplificar. É claro, minha gente, lembrando que não é um padrão determinante, porque precisa avaliar ali a letra, mas a gente consegue ter o norte e aí você avalia se deve ou não buscar aqui a Tuane. Eu acho que deve, mas enfim, vamos lá. A pessoa que ela tem uma letra grande, né? Ela escreve uma redação que de repente de 20 linhas a pessoa ocuparia ali uma folha apenas, ela precisa de um pouquinho mais, precisa de uma segunda folha para terminar ali aquela escrita. O que a gente pode dizer desse tipo de padrão? As pessoas com letras bem grandes costumam ser pessoas mais expansivas, mais dadas à comunicação. São as pessoas que têm habilidade, elas vão para as vendas, elas vão para telemarketing, elas trabalham em contato com o público. Uma pessoa com letra grande, se a gente colocar para trabalhar sozinha, fechadinha numa sala, vai ser um sofrimento terrível. Olha só. Então, o que eu faço de avaliação? A primeira coisa, quando eu chego numa empresa, porque eu uso bastante para recrutamento e seleção, eu pergunto qual que é o padrão da vaga, como essa pessoa vai trabalhar, se ela vai trabalhar sozinha, quais são as funções, o que ela vai precisar ter de competência, né, essencial para ela trabalhar com aquela vaga. Ela precisa ser bem articulada, boa comunicação, vai lidar com o público. Se eu pegar uma pessoa com uma letra bem pequenininha, eu vou ter dificuldade de encontrar essas competências e fazer com que a pessoa faça um bom trabalho com o público. Porque o contrário é recíproco. Pessoas com letras bem pequenininhas costumam ser mais reservadas, mais introspectivas, têm uma facilidade de trabalhar sozinho. Pode trabalhar com o público? Às vezes sim, depende de outros padrões. Mas colocar uma pessoa de letra grande para trabalhar sozinho, eu vou sufocar as competências que essa pessoa tem. A letra média? A letra média a pessoa se encaixa. Ela pode, aí a gente pega outros padrões. Aí se ela tem um padrão de escrita retinha, né? Que, por exemplo, a perna do L vai retinha. Essa pessoa tem
facilidade em trabalhar com normativa e padrões, né? Trabalho padronizado. Protocolos. Trabalho administrativo em que ela precisa seguir padrão. Olha só. São pessoas boas também para fazer mediação, porque elas costumam ser imparciais. A pessoa que tem uma inclinação para a direita pode ser uma escrita pequena, mas inclinação para a direita, a pessoa que tem energia para fazer coisas para o futuro, ela faz sempre pensando lá na frente. E o contrário também. A pessoa que escreve para trás, ela é como se ela não se permitisse, né? Peraí, tem muito mais prudência do que iniciativa. Então são essas nuances da letra que a gente vai pegando para formar um parecer grafológico mais confiável. Tuane, a grafologia, ela é aceitável? Como que o Brasil, no nosso caso aqui, ela enxerga a grafologia? Muitos anos atrás era bem pouco utilizado, né? Hoje a gente tem aí já um número muito grande de grafólogos formados que trabalham com recrutamento e seleção. O Conselho Federal de Psicologia não reconhece como sendo uma ciência e não adotou como sendo uma forma de avaliação dentro da psicologia. O que é uma pena. O que é uma pena, porque o índice de acerto, que vai de 80% a 93%, é um número muito alto, perto de outras ferramentas que são utilizadas. Uma coisa interessante, o palográfico foi desenvolvido por um grafólogo usando o mesmo padrão de interpretação, só que ele foi desenvolvido para pessoas que não eram alfabetizadas na época. Aí quando a gente olha para o palográfico, ele é utilizado como psicotécnico, ele é utilizado dentro do Detran. Sim, se você não passa naquilo, que é um horror. Que é um horror, se você não passa naquilo, adeus carteira. Vai protelando. Exatamente. Gente, o padrão de incoerência, interpretação, né? É incoerente isso. A nós parece muito incoerente, porque foi desenvolvido por um grafólogo e o palográfico é reconhecido pelo Conselho Federal, e aí o Conselho Federal, ele diz o seguinte, que não sendo uma ferramenta de uso exclusivo de psicólogo, não pode ser considerado também uma avaliação psicológica. De fato não é. A gente encontra padrões ali, por exemplo, eu encontro padrão de depressão, eu encontro padrão de risco, né, de suicídio, de corrupção, entre outras coisas, só que a gente não coloca isso no parecer, né, por uma questão de ética, uma questão de segurança. Isso quando você está avaliando alguém, é isso? Isso, Olha porque a gente só. encontra várias coisas, eu encontro o padrão comportamental, eu encontro competências, eu encontro padrão de risco, né, personalidade de risco, e encontro também estímulos, né, como a pessoa responde a estímulo externo. Vou dar um exemplo desse último. Se eu chego aqui, grito com você, como você responde a isso? Mas, Tuane, em que profissão isso é relevante? Uma pessoa que trabalha no atendimento. Sim. De repente chega alguém lá muito nervoso, pistola de raiva. Eu preciso colocar ali alguém que tem um padrão de inteligência emocional ou no mínimo de não interferência muito alto. E aí a gente vai buscando outras informações. Qual que é a idade? Qual que é o sexo? Qual que é a experiência dessa pessoa? Qual que é a maturidade? Muitas coisas a gente encontra na escrita. Por exemplo, maturidade emocional. Uma pessoa, para ela ter um padrão de não interferência externa, ela tem que ter uma experiência, um grau de maturidade alto. Isso compõe a inteligência emocional. Se compõe a inteligência emocional, eu começo a dar nota, atribuir nota para essa pessoa que faz com que seja viável ela trabalhar com aquela função. E você imagina a segurança que uma empresa tem, não é? Ao saber ao menos de quem está contratando e como melhor desenvolver as capacidades dessa pessoa dentro daquela vaga de trabalho, dentro daquela função que precisa ser exercida. Exatamente. Isso, inclusive, ajuda quando a gente vai moldar um treinamento dentro da empresa. Na minha profissão como consultora empresarial, eu sou professora de pós-graduação e eu dou treinamento para lideranças. Eu faço essa análise grafológica, eu faço o parecer e ali eu encontro o que eu preciso desenvolver naquela pessoa. Às vezes ele está ali num cargo de liderança e ele não tem inteligência emocional, então ele não sabe lidar com crises. Então, o que eu vou fazer com esse profissional? Eu vou trabalhar inteligência emocional e um padrão de comportamento diante de crises. Eu tenho uma pessoa ali que ela não é organizada. Será que eu consigo
ensinar para ela um padrão de organização, eu preciso contratar alguém para fazer o trabalho em que ela não consegue fazer. Porque a gente não consegue reunir todas as competências num único profissional. Então a gente vai unindo essas informações e aí eu faço com que as equipes ganhem pessoas certas nos lugares certos. Sim, sem dúvida alguma. Tuane, a respeito de personalidades famosas, a gente está quase aqui já indo para a reta final da nossa entrevista, mas eu gostaria de que a gente avaliasse ali algumas personalidades. Hitler, por exemplo, como que era a escrita de Hitler? A escrita do Hitler, ela é bem angulosa. O que é uma escrita angulosa? Uma escrita em que é cheia de pontas. Todas as escritas que tem muita ponta, tem muito ângulo, são pessoas com natureza agressiva. Não quer dizer que seja necessariamente agressividade física, mas é uma pessoa com pensamentos agressivos, respostas agressivas, aquele padrão de convívio em que solta farpa para todo lado. É como se o tempo todo estivesse soltando dardos, e a gente sabe o que Hitler fez. Então, assim, é um padrão de letra bastante angulosa, muito pontiaguda. Isso quer dizer que em algum momento essa pessoa ela vai ter comportamentos agressivos? Depende do gatilho. Paris Hilton. Paris Hilton. É uma pessoa que ela quer exuberância, ela quer o glamour. A assinatura dela é gigante. As pessoas que têm uma assinatura com um padrão muito grande em relação ao restante do texto, é a pessoa que precisa de evidência. Eu preciso aparecer, eu preciso de brilho, glamour, câmeras, eu preciso de reconhecimento. E isso acontece também dentro das empresas, porque quando a gente fala de artista, parece muito trivial, né? Porque o artista ele exige isso, mas dentro das empresas é muito mais comum do que a gente imagina. Pessoas que querem o tempo todo serem vistas e serem reconhecidas. E aí o padrão é o mesmo. A gente pega a redação, por isso que tem que ter assinatura. Porque a assinatura é a sua impressão digital da essência ali, do comportamento, do padrão da pessoa. Pessoas com assinaturas muito maiores que o padrão da escrita são pessoas que precisam da evidência. Aquela que gosta do nomezinho sendo falado na reunião, ser reconhecido, elogiado diante das pessoas. São essas as características. Políticos. Tô doida para perguntar aqui se você já avaliou Lula ou Bolsonaro, as escritas dessas pessoas. Mas tem algum político que de repente você já avaliou e que pode falar pra gente? Dos políticos a gente sempre avalia, não tem nenhum especial assim para serem avaliados, mas existe um padrão em que eles querem muito poder. São comuns nisso? Muito comuns. Se identificam? Estamos surpresos com isso, minha gente? Não, eles querem muito poder e evidência. É a característica. É a característica. Das pessoas que... Principalmente aqueles que vão alcançando um padrão, né, maior, vão alcançando eleições e postos mais relevantes, é quase que automático eles irem aumentando o padrão da assinatura. Tuane, sensacional. Me diga aqui, para que a gente já possa finalizar a nossa conversa, infelizmente, você falou que atende muitas empresas, né, que faz um trabalho muito importante nessa questão de seleção, de recrutamento de pessoas e tudo mais. E os atendimentos individuais, a gente também consegue ter acesso? Sim, consegue. O atendimento individual, normalmente a gente fala mais sobre o que é do comportamento do dia a dia e das emoções. Porque na empresa, o que acontece? Eles querem muito competência, né? E como que a pessoa responde no dia a dia. Mas quando é individual, a gente já dá detalhes mais relevantes sobre aquilo que é interno. Então, por exemplo, a gente identifica pessoas que têm traumas. E às vezes dá para identificar a raiz do trauma. Então, se a pessoa realmente ela fala assim, olha, pode dizer tudo, eu quero saber porque eu tô com um problema assim e tal, às vezes ela nem conta, ela só diz que ela tá com um problema emocional, tá muito triste, ela quer se autoconhecer. E aí a gente coloca dentro da ética, claro, da profissão do grafólogo, a gente coloca aquilo que é aquilo que realmente foi encontrado ali. Padrão de abuso. A gente consegue identificar pessoas que passaram escassez na infância, mantêm um pensamento de escassez, pessoas que têm problemas familiares, problema com os pais, às vezes problema com o esposo. A gente consegue identificar alguns padrões sexuais, pessoas que estão com problemas e parece um tabu falar sobre isso, mas aquilo que a pessoa tem de sexualidade é o mesmo padrão de energia vital.
Se a pessoa tem um padrão íntimo que é de qualidade, a qualidade de vida dela é melhor, ela entrega mais energia naquilo que ela vai fazer. É claro que dentro de uma empresa isso não é colocado em pauta, mas quando a pessoa decide fazer para autoconhecimento, tudo aquilo que é relacionado a coisas da infância, da juventude, traumas, vem à tona. Vem à tona, que legal. E me diga uma coisa, as pessoas que estiverem interessadas, por exemplo, no seu trabalho, estiverem interessado nesse tipo de ciência, enfim, de mecanismo de autocompreensão, existe um telefone, existe aí uma rede social que as pessoas podem acessar para ter, enfim, contato com isso, né, para ter informações sobre isso? Sim, existe o telefone de contato da empresa, que as pessoas podem entrar em contato, tem o WhatsApp, telefone também, e também pode entrar em contato pelas redes sociais, vai lá no direct e manda uma mensagem. O telefone é esse que está aparecendo aqui? Exatamente. E também as redes sociais aqui que o Gordo já colocou aqui para nós, é isso? Muito bem. E me diga uma coisa, eu que vou dizer na verdade, eu gostei muito dessa nossa fala, fiquei muito feliz com essas possibilidades, não é? Eu acho que autoconhecimento é uma coisa que a gente precisa o tempo todo. Quero agradecer você ter avaliado aqui. Fiquei muito feliz, viu, com essas avaliações das pessoas que estão aqui. Então, a impressão que tenho é que elas estão na função certa. Inclusive, o parecer grafológico ele é considerado um documento sigiloso. Então, quando eu faço esse padrão... A não ser que seja uma coisa muito absurda que esteja ali. É isso? Você, nesses casos, você pontuou nem nesses casos? Sim. Às vezes a gente não revela aqui? O quê? Não. Tem algum estuprador? Também não. Algum abusador, algum bomba, mulher bomba? Depressivo também não. Tá tudo certo. Não. Glória a Deus, Gordo, estamos bem. Não, se tiver algum depressivo, aí ele tá medicado. A redação toda tá medicada. Tá medicado. A gente tem um padrão de ética, né? Algumas coisas, por exemplo, se eu identifico personalidade de risco, a pessoa que tem um padrão, por exemplo, uma tendência a furto, a gente não pode lacrar, uma coisa assim, essa pessoa aqui furta. Não, ela tem uma tendência. Como é que você alerta as empresas sobre isso? Eu coloco que a pessoa não está apta para a função, só. Daí se a pessoa... Sem expor. Não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum. O encontro de determinados padrões que são de risco para a empresa, eu só preciso dizer para a empresa que aquela pessoa não está apta, sem entrar em pormenores. E simples, porque aquilo que a pessoa faz de errado, que não combina com o padrão da empresa, ela não vai entrar e pronto. E aí o empresário às vezes ele me pergunta, mas Tuane, por que não? As competências dele não se encaixam com a vaga. Agora, se a pessoa insistir em contratar, daí a responsabilidade da empresa, eu digo, porque no parecer vai lá, está apto, precisa desenvolver ou está inapto. E aí, quando esse parecer ele é desobedecido, daí a empresa assume a responsabilidade por aquela contratação. Eu já passei por situações de descobrir fraude dentro da empresa por meio da escrita. Já aconteceu de a gente descobrir que candidatos estavam com a ficha suja, tinham cometido outros crimes, tinham feito coisa errada e que que poderia comprometer ali o andamento da empresa por meio da escrita. Olha. Já aconteceu o caso de eu alertar com relação ao comportamento da pessoa, a empresa se preparar e, por fim, esse colaborador entrou com processo contra a empresa, alegando aquilo que nós tínhamos conversado nos bastidores. E aí o que tinha acontecido com a empresária? Ela tinha realmente guardado todas as provas que foram usadas na justiça e o colaborador precisou ressarcir a empresa. A empresa, no primeiro momento, ela não acreditou. Ela falou assim, não é possível, isso aqui é um funcionário antigo, uma pessoa de confiança, isso aqui. Eu falei, bom, isso aqui é uma tendência, tá aqui. Então, cuidado com essa pessoa. Reserve provas, guarde os documentos, salve na nuvem, porque agora ele é seu colaborador e tá tudo bem. Mas no momento em que aconteceu alguma coisa e que você for conversar com ele, você for abordá-lo, pode ser que essa ficha se inverta. E foi o que aconteceu, porque já estava lá, era um comportamento previsível dele. Muito bem, Tuane, quero agradecer sua vinda aqui, conversar um pouquinho conosco, enfim, nos dar norte aí
acerca das inúmeras possibilidades que a gente tem de autoconhecimento e de saber também como que é as outras pessoas ali na nossa volta. Seja sempre muito bem-vinda ao Repórter MT e obrigada por mais essa participação aqui conosco. Muito obrigada, Ana. Obrigada a todos e confiem na grafologia. Um grafólogo experiente faz um parecer muito legal. E a gente teve provas disso aqui, viu, minha gente? Muito obrigada, claro, por sua companhia conosco. Não vai embora, claro, sem se inscrever no nosso canal e acionar o nosso sininho para que você fique sempre muito bem informado. Acesse também as nossas notícias para que você não perca nenhum assunto que está aí acontecendo aqui em Mato Grosso, no Brasil, mundo afora. Fique bem informado, vale sempre muito a pena. Obrigada, a qualquer momento a gente volta com uma nova entrevista e um novo entrevistado. Até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.